Estamos de volta com o Trabalho em Revista. A reforma trabalhista vai afetar o acesso à justiça? Para responder essa e outras dúvidas relacionadas a esse tema, a gente recebe o juiz do trabalho, Platão Neto. Doutor Platão, muito obrigada pela sua presença e o senhor é também professor de Direito Processual do Trabalho da Universidade Federal de Goiás. Com base nesse conhecimento, no que o senhor diria para os seus alunos, essas mudanças vão afetar o acesso à justiça, doutor? Então, Aline, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, cumprimentar a todos os telespectadores. Em relação à reforma trabalhista e ao acesso à justiça, de modo geral, a reforma não impede o acesso à justiça. Continua a possibilidade de poder haver reclamação sem custos iniciais, o que permite com que todos tenham acesso, mas há algumas questões que são modificadas nesse ponto e inclusive estão sendo objeto de discussão por meio de uma ação de inconstitucionalidade que foi movida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ex-procurador, e que estão no Supremo Tribunal Federal. Os pontos que estão sendo discutidos lá são a questão dos honorários periciais para os beneficiários da justiça gratuita, os honorários sucumbenciais e no caso de arquivamento da ação por ausência do reclamante. Esses pontos estão sendo discutidos ainda. Eu queria que o senhor explicasse cada um desses pontos. Então, Aline, olha só, o que foi modificado na reforma? O que não havia antes e agora passa a haver é a possibilidade de deferimento de honorários sucumbenciais. O que significa isso? Se a pessoa perde a ação, ela paga os honorários da outra parte. O que hoje só há na Justiça do Trabalho nos casos de o reclamante ser beneficiário da justiça gratuita e estar representado pelo sindicato da categoria, conforme as súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho. São esses os únicos casos. Com a reforma, passa a haver, então, a possibilidade de deferimento de honorários sucumbenciais para aqueles que vencem a ação. Então, se você perder, você paga o advogado do outro lado, mesmo se você estiver com os benefícios da justiça gratuita. Então, esse é o ponto de questionamento lá da ação no Supremo Tribunal Federal. A outra questão é em relação aos honorários periciais. Como é que funciona hoje? Se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita, tá, e ele perder no objeto da sua perícia, então, por exemplo, ele pede perícia para fazer insalubridade e o juiz não defere aquela insalubridade. No caso, a União é quem paga esses honorários periciais, ou seja, a conta é paga por todos nós. No caso da reforma agora, o que passa a haver é o seguinte, aquele que perde no objeto da perícia, ele tem, se ele tiver crédito a receber, deduzido do seu crédito o valor dos honorários periciais. Então, isso é discutido na reforma. E, além disso, é a questão do arquivamento por ausência do reclamante. Quando o reclamante não comparece à audiência, a ação é arquivada. Ela é extinta sem resolução de mérito. E, nesse caso, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, ele teria que pagar custas, o que é discutido também. E é um contrassenso, porque aquele que é beneficiário da justiça gratuita não paga custas, é isento de custas, diz a CLT. Então, esses pontos estão sendo acatados e eu, particularmente, assim, não entendo que há um obstáculo intransponível no acesso à justiça, porque haveria se o trabalhador tivesse que pagar as custas iniciais, como é na justiça comum. No caso da justiça do trabalho não é assim, todos podem acessar. Mas se ao final ele for perdedor, é natural que haja o pagamento dos honorários da outra parte. Se ele não tiver crédito nenhum a receber, fica suspenso, tá, por 2 anos, esse pagamento, e se depois de 2 anos não encontrar bens suficientes para arcar com isso, essa obrigação ela é extinta. Então, assim, a meu ver, razoável. Isso visa o quê? A evitar a litigância irresponsável, porque, como se sabe, há muitas aventuras jurídicas, muitos trabalhadores que recorrem à justiça com pretensões despropositadas, com questões descabidas. Então, a reforma ela visa tratar desses pontos, mas aquele que age de forma responsável, aquele litigante que realmente vem pleitear os seus direitos e age de forma honesta, ele não vai ser prejudicado com a reforma trabalhista. Doutor, o senhor esteve em Cuiabá participando, como um dos palestrantes
da Semana Jurídica, que é exatamente uma semana de capacitação para magistrados e servidores aqui de Mato Grosso, da Justiça do Trabalho, com relação à reforma trabalhista. E o senhor tratou, durante a sua palestra, o senhor abordou a questão do respeito às convenções internacionais. Se essa reforma trabalhista respeita, né, se ela fere em algum ponto essas convenções que o Brasil assinou e que, portanto, tem força de lei. A gente tem ouvido muito falar sobre a reforma trabalhista, sobre essas questões da constitucionalidade ou não, e com relação a essas convenções internacionais. Então, Aline, é o seguinte, hoje se entende que a análise, a interpretação, a aplicação da lei deve passar por dois crivos. Um crivo de convencionalidade, porque o Supremo entende que as convenções têm natureza supralegal, ou seja, estão acima da lei, e também um crivo de constitucionalidade, ou seja, a lei ordinária tem que respeitar, tem que estar de acordo com as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e também com a Constituição Federal de 1988. O que nós abordamos na nossa exposição foi o controle de convencionalidade e os dispositivos da reforma trabalhista. Que difícil isso, doutor. Nós tentamos explicar assim, de uma forma mais acessível, né, mais clara, como que se dá essa compatibilização, né, entre as convenções internacionais. É claro que, para isso, há necessidade de se entender, de se conhecer essas normas internacionais, né? O Brasil ele adota um sistema que é chamado de dualista, ou seja, se o Brasil ratifica as normas, elas são incorporadas ao nosso ordenamento jurídico interno. Então nós temos as convenções da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, convenções da ONU, todas que são, devem ser respeitadas se ratificadas pelo Brasil. O que eu mostrei na exposição? Que em alguns pontos a reforma atende às convenções internacionais, em outros pontos não. Por exemplo, é a questão das férias, né, aquele parcelamento das férias. A Convenção 132 da OIT, ela exige que no caso de parcelamento de férias, um dos períodos seja de pelo menos de 2 semanas. Isso é atendido pela reforma, que garante aí que um dos períodos seja de 14 dias. O total das férias deve ser no mínimo de 21 dias, nós temos mais do que isso, 30 dias. Então, em relação às férias, nós atendemos a Convenção 132. Outras questões que nós atendemos, a questão dos representantes trabalhadores. A reforma cria uma comissão de representantes trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados. Isso atende a Convenção 135 da OIT. Também em relação ao negociado sobre o legislado, embora tenha alguns pontos que têm assim, uma preocupação maior, como por exemplo a possibilidade dos sindicatos fazer o enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de ambientes insalubres. O próprio artigo 611b, parágrafo único, que diz que regras sobre duração do trabalho não são normas de saúde e segurança, o que é extremamente preocupante, mas de modo geral, o fato da prevalência do negociado sobre o legislado, ela corresponde às convenções 98 e a 154 da OIT. Agora, o que fere as convenções, né, que são questões assim pontuais. A questão da jornada de 12 por 36 em ambientes insalubres, isso, a meu ver, fere a Convenção 155. A questão da tarifação do dano moral, que é extremamente preocupante, além de ferir convenções internacionais, a meu ver, é inconstitucional, porque você não pode limitar o dano moral e nem mesmo colocá-lo de acordo com o salário do ofendido, né, porque gera uma discriminação. Dizer, a dor de quem ganha mais, né, ela é maior do que de quem ganha menos. Se houver ali uma violação, se houver algum constrangimento, uma humilhação que seja sentida por vários trabalhadores, a dor de um ela é equivalente à do outro. Então esses pontos, eles não passam realmente pela convencionalidade e pela constitucionalidade. Isso vai ser examinado pontualmente pelo juiz do trabalho nas ações que vierem após a entrada em vigor da reforma trabalhista. Mas, de modo geral, então, a reforma trabalhista, que entra em vigor agora no fim do ano, ela está no mesmo sentido dessas convenções? Então, em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Eu não poderia dizer que, de modo geral, a reforma ela
viola ou fere as convenções internacionais. E até poder-se falar num retrocesso dos direitos. Eu acho que em relação aos retrocessos são pontuais, tá? E, de modo geral, a reforma ela é constitucional em alguns pontos, também atende às normas internacionais, mas algumas questões específicas provavelmente não vão passar por esse filtro. E aí o juiz pode, de forma difusa, no caso concreto, né, declarar a ineficácia ou não aplicá-la no caso concreto, e o Supremo Tribunal Federal pode vir a ser, pode vir a falar num controle concentrado de constitucionalidade. Então somente o Supremo pode tirar a vigência de uma norma. Nós, né, juízes de primeira instância, no caso concreto, podemos afastar a aplicação de uma norma se entendermos que ela não é constitucional ou não é convencional. Então, a gente trata a reforma trabalhista, a gente ainda vai ouvir falar muito e tratar muito aí, doutor. Bastante. Há uma perspectiva aí, uma possibilidade, né, de ser editada uma medida provisória, corrigindo alguns pontos, né? Estamos na expectativa disso, mas certamente são os casos concretos que as situações vão surgir e que a Justiça do Trabalho vai ser instada a se manifestar. Evidentemente, coibindo as fraudes que existirem, né? Se houver alguma distorção, se a lei for deturpada pelos empregadores ou pelos trabalhadores, a Justiça do Trabalho pode corrigir esses desvios, mas de modo geral ela vai ter que ser aplicada, até porque corresponde à vontade do povo, do Poder Legislativo, e no que não for inconstitucional ela vai ser observada. Juiz Platão Neto, juiz do trabalho do TRT de Goiás, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigada, e assim a gente encerra o nosso programa dessa semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.